Sublime é um juízo estético que designa um objeto frente ao qual nossa natureza sensível sente a sua inferioridade e, enquanto isso, a nossa natureza racional sente a sua superioridade. Um objeto que é capaz de nos esmagar do ponto de vista físico, corpóreo, mas que não pode fazer qualquer dano à nossa integridade, à nossa moralidade. O que é grande demais força a imaginação do sujeito a ir além dos seus limites. E nesse processo faz com que ele constate a sua superioridade racional com relação a qualquer outra coisa da natureza. Mesmo aquilo que é capaz de esmagá-lo do ponto de vista físico, né? Mesmo essa infinitude que ele não consegue apreender por completo, ele consegue se elevar acima disso por sua natureza moral, por sua natureza racional. Até mesmo o vulcão ou a tempestade, que são capazes de destruí-lo do ponto de vista corpóreo, não sabem de nada disso, enquanto ele sabe, enquanto ele tem consciência, enquanto ele tem a sua própria vontade à parte da necessidade da natureza, né? Ele consegue, portanto, elevar-se acima dela. Essa ideia do sublime, ela vai começar lá com um tratado romano atribuído a um sujeito chamado Longino ou Longino, que teria escrito esse tratado para se referir a certo tipo de escrita, né? Ele se refere ao estilo de certos escritores, ele fala, por exemplo, de Homero, e então o sublime ele nasce para designar a escrita, o produto, né, da humanidade, da arte humana, e assim como a oratória, e o adjetivo designa certas passagens, por exemplo, de Homero, que ele cita, que teriam um caráter arrebatador, né? Como um choque. E ele usa metáforas de fenômenos da natureza para comparar isso, né? Por exemplo, ele compara passagens de Homero com o incendiar do fogo, né? Ou o raio. E, no entanto, o sublime, quando ele vai ser renascido na modernidade, né? No século XVII ele vai ser traduzido e alguns pensadores vão transpor o sublime para a natureza, como por exemplo Joseph Addison e depois Edmund Burke vai ter uma concepção muito influente do sublime. Eles vão usar como exemplo para o sublime certos campos abertos, certas paisagens, montanhas, o horizonte, o mar em calmaria, né, para designar essa superioridade, né, essa grandiosidade que a gente constata ao observar algo desse tipo e que supera a nossa capacidade de apreensão. No entanto, é com Kant que o sublime ele vai ganhar a sua noção, né, mais tradicional na estética moderna, mais influente provavelmente, que é a divisão do sublime em dois tipos, né? O sublime matemático e o sublime dinâmico. Kant vai ser muito influenciado pelo Burke e vai partir dele para estudar como que a sublimidade acontece. Isso é muito importante porque a sublimidade ela está sempre no sujeito, nunca no objeto. A gente fala que tal coisa é sublime, querendo dizer que tal coisa desperta sublimidade em mim, né? Então o Kant ele vai dizer que existe o sublime matemático e o sublime dinâmico da natureza. O sublime matemático diz respeito a algo que está além da nossa capacidade de apreensão. A gente observa, a gente não consegue apreender tudo aquilo. É como se a nossa razão forçasse a nossa imaginação para ir além do que ela é capaz. Então, ao mesmo tempo que se revela nesse processo uma inferioridade do ser humano com relação ao objeto, à natureza, né, é revelada também uma superioridade moral, é revelada a nossa liberdade de ânimo, a nossa vontade, né, porque a gente pode
pensar o infinito, né? Ainda que a gente não consiga apreender todos os detalhes, a gente pode ter um impulso voluntário para isso, né? E da mesma forma, né, o Kant vai dizer, só para reiterar os exemplos, né, ele vai usar uma pirâmide, por exemplo, quando você está diante de uma pirâmide, a pirâmide tomada como objeto, não como produto de arte, não como arquitetura, portanto, como um objeto grandioso que a gente não consegue apreender. São muitos detalhes, são vários tijolos ali, a gente não consegue, portanto, sublime, porque força as faculdades cognitivas humanas a irem além do que elas podem, né? O sublime dinâmico da natureza, ele vai ser com relação à natureza tomada como um poder, né? Enquanto o sublime matemático, ele oprime a nossa capacidade o nosso impulso de representação, né? O sublime da natureza, o sublime dinâmico, ele vai oprimir o nosso impulso de autoconservação, que que, de acordo com Schiller, o Friedrich Schiller, vai se manifestar de modo mais intenso, porque o que está em jogo aí é a nossa existência física, né? Mas é muito importante que para o sublime da natureza acontecer, o sujeito não pode estar em um perigo real. Então, por exemplo, uma pessoa na praia observando uma tempestade, ele pode gerar a representação daquela tempestade destruindo, aniquilando ele próprio, na medida que ele tenta opor resistência e é completamente aniquilado, né? Por causa da grandiosidade daquele poder da natureza. Ao ter essa representação, estando na verdade em segurança, o sublime dinâmico da natureza se manifesta, né? O sublime matemático está relacionado a um espanto prazeroso e o sublime dinâmico está relacionado a um horror agradável. Espanto porque você não consegue apreender tudo aquilo que está ali na sua frente, né? Te espanta de certa forma, e horror porque no sublime dinâmico é algo que ameaça a sua existência física, né? Na representação. É algo de uma força desproporcionalmente maior que a sua. Então, ambos estão lidando aí com uma alternância de prazer e desprazer. É uma sensação muito diferente daquela associada à contemplação do belo, por exemplo, né? Que na obra de Kant vai ser também muito importante. O sublime ele vai estar situado com relação ao belo, né? Enquanto o belo ele causa um prazer desinteressado e livre, né? Apenas pela própria contemplação do objeto. No caso do sublime, vai ser uma alternância de prazer e desprazer, né? De prazer e desconforto, dor. No caso do sublime matemático, por você não conseguir aprender aquilo e, né, não conseguir dar origem à totalidade da representação que a sua razão força a sua imaginação a produzir. E no caso do sublime dinâmico, vai ser uma ameaça à sua própria existência corpórea, né? E o Schiller, que vai partir muito das reflexões kantianas e além dele, ele vai dizer que o sublime dinâmico, que ele chama de sublime prático, e ele chama o matemático de sublime teórico, é mais intenso, porque ele ameaça o seu impulso de autoconservação, que é fundamental para a existência humana, enquanto o sublime teórico ou matemático, ele ameaça simplesmente o seu impulso de representação, de conhecimento, né? E aí ele diz que existe o sublime dinâmico contemplativo, que é, por exemplo, uma pessoa observando a pirâmide ou observando o horizonte do mar em calmaria, né? Esse abismo gigantesco de detalhes. E o sublime patético, que o Schiller vai, portanto, introduzir. O sublime patético, ele diz respeito à representação de um sofrimento, de um pathos, né? É algo que
faz com que a pessoa se sensibilize com o sofrimento do outro. E o Schiller, com isso, ele vai aproximar o sublime da tragédia. Ele vai dizer que a tragédia, a arte trágica, é uma das melhores representações do sublime patético. E ele vai dizer que isso prepara o ser humano para lidar com o sofrimento, prepara para lidar com esses males que a sua existência física não tem nenhuma chance contra, né? Por exemplo, a morte. Ele tem esse projeto de educação estética do homem. E isso também vai ser muito importante para a arte do romantismo alemão e até mesmo para a arte moderna. A gente vai ter também uma influência dessa discussão em autores que são, de certa forma, sucessores de Kant e Schiller na filosofia alemã, como Hölderlin ou o próprio Nietzsche, né? Que vão beber muito dessa fonte, dessa reflexão entre o belo e o sublime, a dizer pela própria noção de apolíneo e dionisíaco lá da primeira fase do pensamento do Nietzsche, né? Mais recentemente, na estética contemporânea, autores como Theodor Adorno e Lyotard vão pensar o sublime com relação à indústria cultural, né? No caso do Adorno, a possibilidade do sublime na arte sujeita à lógica de mercado, né? E o Lyotard vai pensar as vanguardas artísticas, né? A possibilidade do sublime nessas vanguardas e a influência que ele tem. Então Schiller vai ser o primeiro que vai transpor novamente o sublime para a arte, onde ele nasceu no Tratado do Longino, né?